Para sobreviver na Terra, os animais devem ter sentidos aguçados: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os humanos têm os mesmos sentidos. Então, quando se trata de sobrevivência, onde nos encaixamos? Poderíamos avistar uma presa como uma águia faz? Farejar a água na savana? Ou captar um rangido que pode nos dizer a diferença entre um amigo e um inimigo? Este é um duelo de sentidos. Os animais contra os humanos. Conheçam a águia careca, a estrela do rock dos céus. Ela é linda e imponente, um ícone americano. Ela observa e espera pelo momento certo para atacar. Nada passa despercebido pela visão aguçada desta ave de rapina. Os humanos também têm uma excelente visão. Mas será que podemos comparar nossa visão com a das águias? Em um primeiro momento, há uma similaridade imediata. Os olhos humanos e os olhos da águia têm mais ou menos o mesmo tamanho, mesmo as pessoas sendo maiores. As águias têm os maiores olhos com relação ao tamanho do corpo que qualquer animal terrestre. Os humanos e as águias possuem uma visão em 3D. O cérebro combina imagens ligeiramente diferentes captadas por ambos os olhos para criar uma visão tridimensional. Essa visão binocular ajuda a ter uma percepção mais profunda, o que é essencial para caçar. Os olhos dos humanos e os das águias são parecidos porque compartilham a mesma origem. A estrutura básica dos olhos das pessoas e das águias se desenvolveu há 500 milhões de anos, em peixes. Os olhos dos peixes são órgãos arredondados que giram dentro de cavidades. Milhões de anos atrás, os peixes desenvolveram retinas, a parte do olho onde a luz é projetada. Em seguida, vieram as lentes, um disco transparente que consegue mudar de forma para focar a luz. Os peixes também passaram adiante a íris e a pupila. Elas aumentam ou diminuem de tamanho para captar a luz. Os olhos das aves e dos humanos têm os mesmos elementos estruturais básicos. Ambos possuem fotorreceptores, células específicas encontradas na retina chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes são usados para enxergarem movimentos e formas e exigem pouca luz. Por causa disso, eles são muito úteis para a visão noturna. Os humanos herdaram um grande número de bastonetes de seus primatas ancestrais noturnos, como estes lêmures. Eles enxergam bem no escuro. As águias e a maioria das outras aves são caçadores diurnas. Elas possuem menos bastonetes, então não conseguem enxergar bem à noite. Portanto, à noite, os humanos enxergam melhor. Porém, durante o dia, as águias têm uma vantagem porque possuem mais cones, as células que detectam as cores. Os humanos conseguem enxergar 10 milhões de cores, porque nós só temos 3 tipos de cones na retina. Mas as águias carecas possuem os 4 tipos de cones que elas herdaram dos peixes. Como resultado, elas conseguem enxergar um maior espectro de cores que as pessoas, inclusive a luz ultravioleta. Mas isso não é tudo.
Os humanos têm em média 120 milhões de cones e bastonetes em cada olho, mas as águias têm centenas de milhões. A águia careca, assim como quase todas as aves de rapina, consegue enxergar mais cores com mais clareza que qualquer outro animal terrestre, incluindo os Homo sapiens. Os olhos são um trunfo para os caçadores, seja na procura por uma fotografia ou por comida. Um humano com uma visão 20 por 20 consegue enxergar até 300 metros de distância. Mas as águias conseguem enxergar até 3 quilômetros de distância. Parte do motivo pelo qual as águias conseguem enxergar tão longe é que seus olhos funcionam como telescópios. Suas lentes são mais planas que as dos humanos e estão localizadas mais longe da retina, então elas possuem um comprimento focal maior e enxergam uma imagem maior. Suas pupilas são maiores, permitindo a entrada de mais luz e uma imagem mais precisa na retina. Além de tudo isso, sua visão periférica também tem maior alcance. Os humanos possuem uma visão periférica de 180 graus, as águias 270 graus. Isso graças ao fato de que seus olhos têm um ângulo ligeiramente para fora. Comparadas com os humanos, as águias enxergam mais cores em mais direções, a distâncias maiores e com mais clareza. Neste teste ocular entre espécies, as águias deixam os humanos no chinelo. As chances de sobrevivência da águia aumentam com os olhos mais poderosos do céu. Mas elefantes reconhecem o ambiente por quilômetros de distância, de olhos fechados. Isso acontece graças ao olfato, que se destaca tanto quanto os animais em si. Os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo. Pesando o equivalente a um ônibus escolar e medindo mais de 2,5 metros, eles fazem os humanos parecerem anões. Apesar da incrível diferença em tamanho, o nariz do humano e do elefante funciona da mesma forma. Eles inalam substâncias no ar e analisam seus quimiorreceptores. O cérebro, então, interpreta essa informação para identificar o que está sendo inalado. Mas há algumas coisas que tornam o nariz do elefante único. Assim como todo o seu corpo, o fato de sua tromba ser grande também é uma vantagem. Ela mede quase 2 metros. Um nariz humano só faz uma coisa: cheira. As trombas fazem muito mais. A tromba de um elefante consegue girar em qualquer direção e atua como uma mão para tocar e agarrar coisas. Existem mais de 100 mil músculos nesse focinho móvel. Eles também usam suas trombas para procurar, derrubar e arrastar árvores e interagir com a sua manada. Eles farejam o ar e a terra tanto para obter alguma vantagem quanto para se defender de algum risco. Para sobreviverem, esses vegetarianos gigantes precisam de mais de 90 quilos de comida por dia. Encontrar comida e água é uma das principais razões pelas quais eles desenvolveram um olfato tão aguçado. Enquanto as pessoas precisam erguer uma taça de vinho para poderem cheirá-lo, os elefantes conseguem farejar o cheiro da água a quilômetros de distância. O seu olfato é mais aguçado que o de um cão de Santo Humberto. Eles possuem milhões de receptores olfativos a mais que um cachorro. E não é só isso, eles possuem 2.000 genes destinados exclusivamente ao seu olfato. Os humanos possuem meros 400 genes destinados a esse processo. Isso equivale a 5 vezes menos que os elefantes. Porém, mesmo com menos genes, os humanos conseguem farejar 1 trilhão de odores diferentes.
O que torna o olfato dos elefantes superior é a sua capacidade de detectar rastros químicos menores e de localizar os diversos químicos que formam cada odor. Ao invés de farejar a fragrância de uma tigela de espaguete, os elefantes conseguem dizer exatamente a quantidade de orégano, manjericão, sal e pimenta usados na sua preparação. Os elefantes conseguem farejar cheiros do chão e colocá-los na boca. Dentro dela, há algo que os humanos não têm: o órgão de Jacobson, um mini laboratório químico que analisa os feromônios e os envia ao cérebro para a identificação. À medida que os ancestrais primatas do ser humano foram para as árvores e se tornaram diurnos, eles foram perdendo o órgão de Jacobson. A visão se tornou mais importante que o olfato, porque era mais fácil enxergar frutas coloridas de longe do que farejá-las. Isso não aconteceu com os elefantes. Graças a esse filtro de feromônios, eles conseguem farejar até o amor no ar. Atrás de cada olho, os elefantes possuem uma glândula que secreta uma substância oleosa uma vez por ano, quando estão prontos para acasalar. É como o perfume de um elefante. O olfato é igualmente importante em outras épocas do ano, quando os elefantes secretam um odor diferente chamado must. Não confunda com o musk, ou almíscar perfumado, que os humanos e os veados acham excitante. O must é um sinal para se afastar, para não se aproximar. É o perfume da agressão. Assim como todos os mamíferos, os elefantes utilizam seu olfato extraordinário não só para encontrarem parceiros, mas para identificarem amigos e inimigos. Dizem que os elefantes nunca esquecem. Eles podem guardar afeto ou rancor por 70 anos ou mais. O olfato é um dos grandes motivos. O cheiro forte da urina e de outros dejetos do corpo é uma das formas que eles usam para se identificarem. Pesquisadores já observaram elefantes identificar o cheiro da urina de suas mães após 27 anos de separação. Os elefantes africanos também conseguem identificar os humanos pelo cheiro. Eles já foram vistos fugindo ao sentirem o cheiro dos maçais. Os elefantes têm bons motivos para ter medo. Uma das tradições dessa tribo inclui ferir elefantes com lanças como demonstração de força. Esses gigantes comedores de plantas podem não ter como se defender das lanças, mas seu olfato lhes permite sentir o perigo, e assim eles fogem. O seu olfato tão incrível os tem ajudado a sobreviver por 80 milhões de anos. Assim como os elefantes, os bagres têm uma história evolucionária muito bem sucedida. Eles têm sobrevivido por mais de 60 milhões de anos. Quase 3.000 espécies de bagre nadam por todos os continentes, exceto pela Antártica. Mas os fósseis mostram que eles já passaram por lá. Eles são tão dominantes que 1 em cada 4 peixes de água doce é um bagre. Eles são um alvo fácil e delicioso para os pescadores. Porém, por mais gostoso que o bagre seja, há um sentido que esses nadadores escorregadios possuem e que dá um verdadeiro banho nos humanos. Se trata do próprio paladar. A língua humana média tem cerca de 5.000 papilas gustativas. Mas esse número nem se compara ao número de papilas gustativas do bagre. Mesmo um bagre de 15 centímetros tem pelo menos 250.000 papilas gustativas. Os seus avós, que vivem até 60 anos e podem pesar quase 300 quilos, têm mais de 1 milhão. Como é que todas essas papilas gustativas cabem em sua boca? Não cabem. Suas papilas gustativas estão espalhadas por todo o corpo. Um aspecto que lhes garantiu a reputação de línguas nadadoras. Cada centímetro quadrado do corpo liso e sem escamas do bagre contém o mesmo número de papilas gustativas que as pessoas têm em suas línguas. Enquanto os humanos não conseguem sentir o sabor das coisas até que elas estejam dentro da boca, o bagre sente o sabor de tudo o tempo todo, mesmo coisas que estão a longas distâncias.
Este sim é um trunfo em águas turvas. O paladar se desenvolveu tanto em humanos quanto em bagres como um mecanismo de defesa. É uma forma de captar sinais químicos, um tipo de quimiorrecepção, assim como o olfato. Na verdade, ambos os sentidos, olfato e paladar, estão interligados. Retire o olfato de uma pessoa ou de um peixe e o paladar ficará prejudicado. O paladar diz às pessoas o que é bom comer, ou seja, o que é seguro e nutritivo. Está ligada ao cérebro e ao sistema nervoso, disparando respostas como a produção de saliva. Os primatas, nossos ancestrais que viviam em árvores, tinham línguas simples que poderiam detectar 2 sabores, doce e amargo. Isso é útil se a fonte de comida disponível forem frutas. Frutas doces e maduras são fáceis de digerir e fornecem energia, pois são ricas em calorias. Frutas ligeiramente ácidas, como as cítricas, contêm vitamina C, um nutriente essencial. E se uma fruta é muito amarga, normalmente ela não é comestível. A mudança das árvores para as savanas aumentou muito a oferta de alimentos, incluindo um banquete maior de carne para comer. Portanto, a língua dos primatas ficou mais complexa, com papilas gustativas que poderiam captar o sabor da proteína ou amargor, ou seja, de comida podre. Eles também desenvolveram um gosto por alimentos salgados, como uma forma de adquirirem minerais essenciais para a saúde do corpo. As pessoas hoje ainda têm o mesmo sentido aguçado dos antigos hominídeos para captar comidas amargas. O bagre também tem essa sensibilidade, porém, ela é bem maior que a dos humanos. Sua hipersensibilidade à acidez os ajuda a encontrar a sua presa. Quando minúsculas criaturas aquáticas respiram, a acidez na água aumenta. Às vezes a quantidade é minúscula. Mas o bigode do bagre é um detector de pH, ajudando-o a medir a acidez ao seu redor. Os bigodes se mexem quando o pH ao seu redor diminui um mero décimo. Quando isso acontece, os níveis de acidez do bagre aumentam, um sinal que alguma comida bem gostosa está por perto. Graças às pupilas gustativas que cobrem o seu corpo, eles também conseguem saber de onde vem o sabor e encontrar mais facilmente a presa. Como carnívoros, tanto o bagre quanto os humanos saboreiam os sinais químicos da proteína. Nos humanos, chama-se umami, o delicioso sabor de produtos animais cozidos ou fermentados como carne ou laticínios, alimentos ricos em proteína. A proteína é a base de toda a vida, e os aminoácidos são a base da proteína. O bagre é sensível o suficiente para sentir o gosto dos aminoácidos na água, sinal que há proteína. Eles conseguem detectar uma partícula de aminoácido em até 100 milhões de partículas de água. Isso sim é detectar as proteínas. O paladar e o olfato são as formas que os animais usam para sentirem os compostos químicos em seu ambiente, mas para muitos animais sentir as vibrações é igualmente importante. Os roedores são um dos melhores ouvintes da natureza. Assim como nos humanos, a audição os ajuda a se comunicar e a evitar perigos. Os roedores e os humanos compartilham a mesma estrutura da orelha e a habilidade de localizar de onde vem o som. Porém, esses pequenos roedores de 4 patas conseguem ouvir frequências maiores muito melhor que outros animais. Sua amplitude auditiva é imensa. As pessoas conseguem ouvir frequências tão baixas quanto 20 Hz e tão altas quanto 20.000 Hz. As frequências acima do limite máximo da audição humana são chamadas de ultrassom. Os cachorros conseguem ouvir ultrassons de até 45.000 Hz. Essa é só a amplitude média para os ratos, que conseguem ouvir frequências na casa dos 90.000 Hz. Os gatos são a concorrência real dos ratos, além de uma ameaça.
Esses predadores conseguem ouvir sons tanto na frequência baixa de 45 Hz, que os humanos conseguem ouvir, quanto na frequência alta de 85.000 Hz, que os ratos conseguem ouvir. Os gatos também conseguem girar suas orelhas como uma antena parabólica para descobrir de onde o som está vindo. Em uma luta evolucionária, os ratos desenvolveram uma comunicação ultrassônica para evitar serem encontrados. Já os gatos desenvolveram uma audição ultrassônica para captar essa comunicação. Quando os ratos estão estressados, seu ruído tem 20.000 Hz. Seus filhotes emitem ruídos de 50.000 Hz, levando as mães a voltarem ao ninho. Eles também emitem sons agudos quando estão se divertindo, como, por exemplo, quando estão brincando ou fazendo sexo. Cientistas, inclusive, descobriram ratos que piam quando sentem cócegas. Os sons emitidos pelos humanos e os ratos podem ser diferentes, mas os mecanismos de audição são os mesmos. Isso acontece porque a audição é, em grande parte, um processo mecânico, diferente do paladar e do olfato, que envolvem química. A audição requer uma habilidade para captar vibrações físicas ou ondas sonoras no ambiente. Os primeiros anfíbios foram os primeiros animais que desenvolveram ouvidos específicos para ouvirem vibrações no ar. Os mamíferos desenvolveram ouvidos altamente complexos, que envolvem milhares de partes sensíveis que precisam funcionar juntas. Tanto nos ratos quanto nos humanos, as vibrações do ar ou ondas sonoras se afunilam nos ouvidos. As ondas sonoras então atingem um tímpano, que ressoa como um tambor. Isso provoca vibrações que viajam por uma cadeia de ossos até o ouvido interno. O ouvido interno está cheio de fluido, e as vibrações no fluido são captadas por pequenos pelos e se transformam em impulsos nervosos que vão até o cérebro para serem analisados. Este sistema é tão eficaz que o ouvido humano consegue detectar uma vibração minúscula no ar, de 1/10 do tamanho de um átomo. Pelos extremamente sintonizados, localizados no ouvido interno, dão ao roedor a vantagem de uma audição ultrassônica. Porém, os humanos se saem melhor em descobrir de onde vem o som. Isso se dá porque os ouvidos humanos estão separados por cabeças relativamente grandes. Quando um ouvido capta um som mais rápido que o outro, o cérebro usa o atraso para determinar de qual lado da cabeça o som está vindo. Os roedores possuem cabeças muito menores, portanto, o som entra em seus ouvidos quase que simultaneamente, tornando mais difícil a localização da fonte. Os roedores precisam ficar alertas, mesmo se ouvirem um gato por perto, quando eles o veem, pode ser tarde demais. Criaturas do ar, da terra e do mar triunfam graças em parte aos seus sentidos bem desenvolvidos. As pessoas podem compartilhar a visão, o olfato, a audição e o paladar com os animais, mas as diferenças significam que vivenciamos o mesmo mundo de formas completamente diferentes. Os humanos parecem ser os donos do planeta, mas os animais nos derrotam em quase todos os sentidos.